Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos estudar as redes MLP, ou redes Multilayer Perceptron. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Será que a gente conseguiria criar um Perceptron igual que a gente fez na aula passada, da porta I ou a porta AND e a porta OR ou a porta OR, como tem aí? Será que a gente consegue fazer um Perceptron como a gente fez para essas portas, só que agora para a porta ou exclusivo ou SHOR? Bom, a gente pode montar aqui a tabelinha, né? Mas aqui eu montei um gráfico. Observe o que acontece no gráfico. Como a porta é um ou exclusivo, ela é verdadeira quando os valores são contrários. E ela é falsa quando os valores são iguais, tá? Observa esse gráfico. Será que a gente consegue criar uma função linear que separe bolinhas brancas de bolinhas azuis? Não é possível, tá, pessoal? A gente não consegue fazer uma função linear para separar essas classes da forma que elas estão distribuídas, da forma que as amostras estão distribuídas. Então, o neurônio de Minkowski-Pitts, que foi o que a gente aprendeu lá no Perceptron, ele não é capaz de implementar a função SHOR. Ele só consegue implementar funções que são linearmente separáveis, tá? Então, o modelo de Minkowski-Pitts, ele só consegue representar qualquer função booleana que seja linearmente separável. Booleana que eu digo é porque eu só vou separar em duas classes, que eu posso classificar como 0 e 1, tá? Então, por exemplo, se esse aqui é meus dados, eu consigo criar uma função que separa azul de brancas. Se esses são meus dados, eu consigo criar uma função com o perceptron que separa branca de azuis. Aqui também consigo, mas nesse caso aqui do SHOR, por exemplo, eu não consigo criar uma função apenas que separe. Eu vou precisar de pelo menos duas funções. Então, quando a gente diz que o perceptron ele trabalha com padrões que são linearmente separáveis, o que a gente está querendo se referir a isso aqui, tá? Então, quando a gente tem qualquer que seja as amostras, se a gente consegue criar uma função linear que separa a amostra A da amostra B, tá? De classe A para classe B, a gente diz que esse problema é linearmente separável e o perceptron resolve esse problema. Quando a gente tem um problema não linearmente separável, ou seja, eu não consigo criar uma função linear, eu tenho que criar uma função em um outro grau. Para esse exemplo aqui, o perceptron não funciona. E aí eu coloquei aqui um exemplo de como a gente poderia utilizar uma rede neural com uma combinação de pelo menos 3 neurônios, tá? Aí tem 5, mas na verdade são só 3, tá? É esse e esse aqui, porque esses dois são os padrões de entrada. E eu fiz essa arquitetura aqui para aprender a porta ou exclusivo. Então, como é que funciona o neurônio, né? Eu vou multiplicar as entradas pelos pesos, que estão aqui as conexões, tá? Aqui também, aqui também. E eu vou calcular aquele U de x. E eu vou comparar se ele é maior do que o limiar que eu coloquei aqui em cima, tá? Os valores dos limiares dos neurônios. E aí, de acordo com se ele for maior ou igual ao limiar, a saída é 1. Se ele for menor do que o limiar, eu vou dar a saída 0, ok? Para esse exemplo. E aí eu vou fazer o que sair desse neurônio, eu vou utilizar como entrada para esse neurônio de cá, tá? Mesma coisa aqui, o que sai desse neurônio, eu multiplico pelo peso da conexão e ele vira entrada para esse outro neurônio. Então, na prática, o que é que isso aqui vai fazer? Eu estou criando uma função linear que separa uma parte, uma outra função linear que separa a outra parte, a parte que está abaixo, e depois eu combino elas e gero uma classificação. E a gente pode fazer o teste para ver se realmente isso está funcionando. Então, quando eu apresento aqui o padrão de entrada 0, 0, nesse meu x1 e x2, o que é que vai acontecer? Eu vou multiplicar, né? 0 vezes 2, vai vir para cá 0, e 0 a menos 1 vai dar 0 também. Então, o de x é 0. O de x é menor do que meu limiar, 2. Então, indica que a saída, aqui nesse caso, é a saída 0. Então, vai sair 0 daqui, tá? A mesma coisa aqui embaixo, ó, porque entrou 0, então 0 vezes 2 dá 0. E aqui, como entrou 0, 0 vezes menos 1 dá 0 também, certo? Então, 0 mais 0, 0. Esse é o valor do de x. E eu vou comparar se ele é maior
ou igual ao 2. Nesse caso, ele é menor do que 2. Então, significa que a ativação dele, a saída dele é a saída 0, tá? Então, como saiu 0 aqui, eu vou fazer 0 vezes 1, dá 0. E aqui também, 0 vezes 1 vai dar 0 também. Então, nesse caso, eu tenho 0 é menor do que o limiar 1. Então, a saída para essa entrada aqui é a saída 0. Tá? Então, eu estou mostrando aqui que eu tenho uma combinação de perceptrons que estão conectados aqui em camadas. A gente chama isso aqui a camada de entrada, tá? Aqui é uma camada intermediária e aqui é a camada de saída. E com eles organizados em camadas, a gente consegue resolver o problema da porta ou exclusivo. Vamos testar as outras entradas. Então, vendo agora a segunda entrada, a gente tem aqui os valores 0, 1, tá? Então, o que é que vai acontecer nesse ponto aqui, né? 0 vezes 2 dá 0. Aí, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, nesse neurônio vai ser 0 menos 1, dá menos 1 é menor do que o nosso limiar 2. Então, isso indica que vai sair daqui 0. Já nesse outro caso, a gente tem 0 vezes menos 1 dá 0 e tem 1 vezes 2, que dá 2. Então, vai ter 0 mais 2 igual a 2. 2 é maior ou igual que 2, implica que a saída é 1, certo? Se aqui saiu 0, eu vou fazer 0 vezes 1, vai dar 0. E aqui 1 vezes 1 dá 1. Então, a gente tem 0 mais 1 é igual a 1. Ele é maior ou igual que o limiar 1, então indica que a saída é 1. Observa como os pesos aqui são equivalentes. Quando a gente botar a entrada 1, 0, vai sair a mesma coisa. A única diferença é que esse cálculo vai estar aqui em cima e esse daqui vai estar aqui embaixo. Mas vai ser exatamente o mesmo resultado, certo? E quando eu colocar a entrada 1, 1 aqui, o que é que vai acontecer? Vai ficar 1 vezes 2, tá aqui, e aqui 1 vezes menos 1, tá aqui. Então, 2 menos 1 vai dar 1. 1 é menor do que meu limiar 2. Se é menor do que 2, implica que a saída vai ser 0. Já nesse outro caso, aqui, eu vou multiplicar menos 1, certo? Mais 2, nesse ponto aqui, tá? Então, nesse ponto também é a mesma coisa daqui de cima, só mudou a ordem, né? Então, menos 1 mais 2 dá igual a 1. 1 é menor do que 2, então a saída também é 0. Então, 0 vezes 1 dá 0. E 0 vezes 1 aqui também dá 0. Então, 0 é menor do que o limiar 1, tá? O nosso dx aqui é 0. Ele é menor do que o limiar 1, indica que a saída é 0. Então, dessa forma, vocês conseguem observar que a gente consegue resolver o problema da porta ou, mas com um neurônio apenas, não. A gente vai precisar, pelo menos, de uma combinação deles. E daí vem o multilayer perceptron, que são múltiplas camadas de perceptron, para a gente resolver problemas que não são linearmente separáveis. A arquitetura de rede mais utilizada para redes neurais é a rede Multilayer Perceptron, tá? É a rede MLP. Então, a rede da topologia feed-forward. Não sei se vocês lembram da aula passada, mas é aquela rede que ela não tem retroalimentação e ela está organizada em camadas. Então, os neurônios de uma camada são a entrada para a camada seguinte, e aí o que sai da camada seguinte entra na camada seguinte, e assim vai. Tá? Então, eles possuem uma ou mais camadas intermediárias de nós. Então, a gente tem a camada de entrada, que são os dados mesmo, as características de entrada, como a gente viu no perceptron, no problema do Shor, por exemplo. E a gente vai ter uma camada escondida ou mais, e aí a quantidade de neurônios vai ser definida por vocês. E tem a camada de saída, tá? Normalmente, eles utilizam a função de ativação mais utilizada. É a sigmoide logística, eu vou explicar para vocês mais na frente o porquê dessa sigmoide logística ser a mais utilizada, mas eu vou deixar para explicar em detalhes mais na frente. E o treinamento da rede MLP, na verdade, existe uma variedade grande
de treinamentos, né? A grande maioria é supervisionado. O algoritmo que eu vou explicar para vocês aqui é o Backpropagation, que é um algoritmo supervisionado, e é um dos mais utilizados, tá? Mundo afora, praticamente todo artigo que você vai ler sobre rede neural, ele cita um exemplo do Backpropagation. Se ele vai fazer um experimento tentando construir uma nova rede, ou ele usa o Backpropagation, ou ele usa algum derivado do Backpropagation, como o rprop, tá? Sim, e os treinamentos das MLPs, eles podem ser tanto estáticos quanto construtivos. O que é ele ser estático? É que ele não vai mudar a estrutura da rede. Então, se você diz que você tem duas camadas intermediárias, e você diz que a camada de entrada, que é o teu vetor de características, então, normalmente é a quantidade de características que você tem. Aí, a camada intermediária, a primeira camada intermediária, você diz que tem 10 neurônios. A segunda camada intermediária, você diz que tem 100 neurônios. Sua camada de saída, vocês têm 10 neurônios. Então, assim, essa organização, ela não muda. Vai ser sempre essas quantidades, tá? Já no construtivo, em algoritmos que são construtivos, ele pode remover neurônio ou adicionar neurônio de acordo com o algoritmo, tá? Então, aí eu citei 2 algoritmos para quem tiver interesse pesquisar a respeito. Mas na aula, a gente só vai estudar o backpropagation, ok? Então, o backpropagation, a rede vai ser treinada pelo par entrada e saída, ou seja, um aprendizado supervisionado, tá? Então, para cada entrada, ela vai estar associada a uma saída desejada, como a gente já viu nas outras técnicas de árvore de decisão, de KNN, enfim, é a mesma proposta. Sim, como a gente vai estar trabalhando muito com números, com cálculos, ela precisa ser os atributos precisam ser numéricos, tá? E o treinamento, ele passa por 2 fases. A fase que a gente chama forward, que é eu vou pegar os dados de entrada, passar pelos meus neurônios e obter os dados de saída. Então, esse processo em que eu passo o meu sinal de entrada para obter a minha saída, a gente chama fase forward. Tá? E aí, eu vou comparar a saída obtida com a saída desejada, vou calcular um erro e vou fazer a fase backward, que é o quê? Ajustar os pesos de acordo com o erro encontrado, tá? Então, aí eu vou atualizando os meus pesos no sentido inverso. E aqui eu botei um exemplozinho só para vocês terem noção, uma animaçãozinha só para vocês terem noção desse processo. Então, a gente tem nosso padrão de entrada e temos também nosso padrão da saída desejada, tá? Esse padrão, o que acontece? Se o teu problema você quer fazer um exemplo, a previsão eu tenho a saída, apenas uma saída, que é o valor que eu quero prever. Então, na minha camada de saída, eu vou ter apenas um neurônio. Mas se teu problema é de classificação, a ideia é que a gente tem exatamente a quantidade de classes, tá? Então, digamos que eu quero reconhecer dígitos. Então, a gente tem 10 dígitos, que é de 0 a 9. Então, eu teria um neurônio para aprender o dígito 0, um neurônio para aprender o dígito 1, o dígito 2, e assim vai até o dígito 9, tá? Então, quando a saída for a saída, por exemplo, eu quero que você me diga qual é a saída 1. Então, o que é esperado? Ou seja, eu entrei com um dígito, um padrão que representava o dígito 1. Então, o que é esperado na saída? A saída desejada é aquela que todos os neurônios possuem saída 0, apenas um neurônio que aprende o número 1 tem a saída 1 ativada, tá? Então, digamos aqui que eu tivesse um padrão de 10 posições. Deixa eu pegar aqui um lápis. A saída desejada, se eu entrei com um padrão que era um caractere 1, a saída desejada é isso aqui, ó, 0, 1, 0, 0, eita, que mouse horrível, 0, eu vou ter 9 vezes isso aqui até chegar na última camada, né, no último neurônio. Professora, eu entrei, meu padrão de entrada foi o dígito 0 mesmo. Eu entrei com o dígito 0. Qual é o meu padrão de saída desejado? O padrão de saída desejado vai ser 1, ou seja, o primeiro neurônio representa o dígito 0, tá? E o restante vai estar zerado. Essa é a saída desejada. Então, também é importante, e assim vai, né? Tudo zerado até o final. Então, essa arquitetura aqui, ela é bem importante tomar esse cuidado,
tá? De você organizar aqui esses zeros e uns. Mas na frente eu vou tentar falar isso aqui com mais detalhes. Bom, voltando ao processo aqui de apresentação dos dados, então eu tenho o padrão de entrada, eu tenho o padrão de entrada e tenho o meu padrão da saída desejada. E aí o que é que vai acontecer nisso? Eu vou apresentar meus dados aqui no meu padrão, e aí ele vai calcular as entradas, vai passar a calcular com os pesos para identificar como foi a ativação desses neurônios nessa camada intermediária. Baseado nessa ativação, eu vou ter uma saída. Essa saída vai ativar essas conexões aqui e vai por exemplo, o que saiu dessa vai ser multiplicado por essa conexão e vai servir como uma entrada para esse neurônio. O que saiu dessa também vai servir como entrada para cá, o que saiu dessa também vai servir como entrada para cá, e o que saiu dessa também vai servir como entrada para cá. Isso vai ser feito em todos os neurônios, tá? Aí eles vão ser ativados ou inibidos de acordo com a função de ativação e vai ter uma saída. E essa saída, então, vai ativar aqui quais são os valores da minha camada de saída. E aí, com a saída, eu vou conseguir calcular, fazer um comparativo com a saída desejada e calcular o erro. Com o erro em mãos, eu posso atualizar os pesos dessa camada aqui. Depois, atualizo os pesos dessa camada aqui. E, por fim, atualizo os pesos dessa outra camada aqui. Então, a gente vai ter essas duas fases, né? A fase forward e a fase backward. A fase forward, a gente vai calcular as saídas, né, dos neurônios. Então, a entrada vai ser apresentada a primeira camada, e aí, após a apresentação da primeira camada, os neurônios da camada I vão calculando seus sinais de saída. Na sequência, os neurônios da camada I mais um calculam seus sinais de saída, até a gente ter os neurônios da camada de saída ativos ou não. Baseado nas saídas produzidas pelos neurônios da última camada, aí sim a gente vai comparar com a saída desejada, tá? E calcular o erro. Em posse do erro, a gente pode fazer a fase backward. A fase backward, a gente vai partindo da última camada, ajustar os pesos de acordo com o erro, né? Pensando de modo a reduzir o erro. E os nós de camadas anteriores também vão ter seu erro definido, tá? Mas esse erro é definido de uma forma estimativa. Ela é estimada baseada nos erros das camadas anteriores, ok? E como é que o backpropagation faz a atualização dos pesos, né? Então, a gente vai supor que cada combinação de pesos limiares é como se fosse uma possível solução. Então, ele vai corresponder a um ponto numa função, né, que representa cada ponto, qual é o grau de acerto dele, ou seja, qual é o erro que obtém. Como aqui representa o erro, eu quero encontrar o ponto mais baixo dessa superfície, ok? E aí, para isso, eu vou tentar minimizar o erro que eu tenho ajustando esses pesos. Só que se eu quero o ponto mínimo, e eu tenho uma função x qualquer, eu vou tentar usar aquele método gradiente descendente. Então, eu expliquei para vocês todo aquele processo, cálculo da derivada, etc., porque ele vai ser a base do que é usado aqui no backpropagation, tá? Então, a ideia surgiu lá no Adaline, mas ele é utilizado no backpropagation e em muitos algoritmos que são derivados dele. Então, como é que funciona o gradiente? Só para relembrar vocês, a gente tem uma função quadrática aqui, por exemplo, em um hiperplano qualquer, tá? E essa função, ela tem o gradiente vai indicar a direção do sentido onde a função tem a taxa de variação máxima, ou seja, o sentido onde a função cresce, né? E aí eu vou tentar encontrar o ponto mínimo. Se eu quero encontrar o ponto mínimo, eu vou utilizar o gradiente, só que de forma descendente. E aí, o que acontece? Quando a gente inicializa quando a gente inicializa os pesos de uma rede, a gente inicializa com valores aleatórios. Então, se eu inicializar, por exemplo, nessa posição, pode ser que eu consiga chegar nesse mínimo aqui. E esse mínimo é um mínimo local, não necessariamente é o mínimo global. Se eu inicializar, por exemplo, no ponto aqui atrás, pode ser que eu chegue no mínimo daqui de trás que a gente nem está conseguindo ver, tá? Mas ele vai chegar no mínimo local do teu problema.
Então, o algoritmo backpropagation, ele não é um algoritmo ótimo, que sempre encontra a melhor solução. Não, ele vai encontrar uma solução local, ou seja, uma solução que é boa, mas não necessariamente é ótima. E olha lá a função sigmoide, que eu disse que ia falar com vocês em mais detalhes, tá? Então, tá aqui a função sigmoide e aqui a tangente hiperbólica, que são as duas mais utilizadas para no algoritmo backpropagation, né, no MLP. E qual é a ideia por trás disso? Bom, quando a gente usava o perceptron, a gente usava a função degrau. Degrau é uma função constante, né? Então, ela vem em zero, ela ou é zero, se ela for menor do que um dado limiar, ou ela é 1. Acima daquele limiar, ela vai ter valor 1. Então, isso é uma função constante, a gente chama função degrau, né? Essa era a função do perceptron. Então, a gente poderia utilizar a função no perceptron. A gente usou a ativação -1 e +1 nos exemplos que a gente fez, mas a gente pode utilizar também a saída do perceptron como 0 e 1, dá na mesma. São duas possibilidades de funções degrau. É a unipolar e a bipolar. Só que a função degrau é uma função constante. Ou ela é 0 ou ela é 1. Ou ela é -1 ou ela é +1. É um valor constante. E valor constante não tem derivada. Se eu não consigo derivar uma função por ela ser constante, eu não consigo fazer o cálculo do gradiente descendente. Então, eu precisava de uma função derivável, uma função diferenciável. Então, função diferenciável e contínua é aquela que a gente consegue tirar uma derivada. Se eu consigo tirar uma derivada, eu posso me basear na ideia do gradiente descendente, tá? Então, para isso, tem essas duas funções, porque elas simulam, se vocês observarem, aqui ela vai tender a 1 e aqui ela vai tender a 0. Nesse outra função, ela aqui tende a 1 e ela aqui, vindo mais para cá, ela tende a -1, tá? Ela fica nessa linha. Então, ela é uma função que se assemelha àquela função degrau, lá do perceptron, mas, na verdade, ela é uma função contínua, tá? Ela não é uma função constante. E é exatamente por isso que a gente consegue utilizar essas duas funções, tá? Então, voltando aqui, o processamento do backpropagation, ele tem a fase forward e a backward. A fase forward é exatamente a mesma que é usada quando a gente vai testar uma amostra, que é simplesmente o processo de eu passar um padrão de entrada até obter a saída, certo? Quando eu já tenho a saída daquele padrão de entrada, eu consigo calcular o erro. Então, se eu calculo o erro, eu consigo fazer a fase backward, que é o processo de treinamento, é o processo de ajustar os pesos. E aí, quais são os estados de ativação que o backpropagation pode assumir? Na verdade, ele assume um valor real, baseado nessa função. Então, o valor real é entre 0 e 1, ou um valor real entre -1 e +1, tá? Mas vai ser um valor real. E a função de ativação é uma função não linear, ela não pode ser linear, né? Porque a linear é exatamente o Adaline, né? Ou o perceptron que gera, mas o perceptron, a função de ativação é a função degrau. Ela precisa ser diferenciável, ou seja, ela precisa ser contínua e geralmente não decrescente, tá? Ela precisa ser crescente no sentido positivo, tá? Daqui do x, né? No caso aqui, o de x que a gente chama. E essas duas funções seguem essas características, tá? Essas funções eu coloquei elas aqui, ó. O A de ativação I é do instante I da iteração, né? É igual a 1 sobre I mais o eperiano. E esse aqui é do menos do U de X daquela amostra I, tá? Esse U de T é o U de X, é o que entrou multiplicado pelos pesos, tá? Aqui a tangente hiperbólica é a mesma coisa, a diferença é que ele, aqui em cima, né, no denominador, no lugar de ser só 1, ele bota 1 menos o eperiano de menos o de x, tá? Mas são duas funções bem parecidas. E aí, como é que vai funcionar o algoritmo? Exatamente igual aquele processo que a gente fez no Adaline, tá? No Adaline, a gente usava o erro médio quadrático, lembram? Olha ele aqui de volta. Por quê? Ela vai ser utilizado a função do custo do erro para eu poder tirar a derivada daqui, ó. Olha, esse símbolozinho é exatamente o símbolo da derivada do erro, tá? No instante do WX, que é o instante
aquela iteração específica, que o W está com aquele valor em específico. Aí eu vou ver quando o W está com aquele valor, como é que está a função, e aí eu tiro a tangente naquela função. E aí, com isso, eu vou calcular o delta do erro, né? Ou seja, qual vai ser a variação que eu vou aplicar ao meu W, ao meu peso, ok? Então, da mesma forma que a gente viu lá no Adaline, ó, se esse é meu instante do peso, por exemplo, a minha primeira iteração. Então, eu inicializei com os pesos com valores aleatórios. Então, eu tenho um valor de peso W aqui, certo? Nesse instante, a minha superfície de erro está similar a isso aqui. Então, ele vai mandar, ó, quando tirar minha tangente aqui, que é o meu gradiente, ele vai dizer que se eu diminuir o W, eu vou para o ponto máximo da função. Então, eu vou aumentar meu W, eu vou para o sentido contrário, certo? Então, ó, nesse caso, a derivada vai dar um valor menor do que zero, que é para ele ir para o sentido negativo, e aí você vai seguir exatamente para o sentido contrário, ou seja, o seu delta vai ser algo maior do que zero, ele vai mandar incrementar o valor do W. Quando ele mandar incrementar o valor do W, eu venho para esse outro lado. Quando eu venho para esse outro lado, vai ser exatamente o processo inverso. O valor da derivada, ela é maior do que zero, ou seja, eu cresço se eu incrementar o valor do W, então eu vou diminuir o valor do W. O meu delta W vai ser um delta negativo, para ele poder vir para cá. E a ideia é a gente fazer um zigue-zague aqui, até que a gente chegue aqui. O ponderamento desse zigue-zague, lembrem, está na taxa de aprendizado. Então, vocês vão ver que ela continua aqui no processo, certo? Se a taxa de aprendizado for grande, no lugar dele vir para cá, daqui veio para cá, ele vai começar a crescer assim, ó. Tá? E aí vai divergir, como exemplo que a gente viu do Adaline, tá? E aí a gente tem que diminuir essa taxa de aprendizado. Quando a taxa de aprendizado começa alta e ele começa a divergir, a gente tem que diminuir a taxa, porque aí ele volta a convergir, a chegar aqui no mínimo. E aí, como é que a gente calcula esses deltas, né? Propriamente dito. Então, a partir da mesma ideia que a gente fez no Percept, no Adaline, a gente vai seguir aqui no Backpropagation. Só que agora a gente vai ter aquela função, que é a função sigmoide ou a função a tangente hiperbólica. Tá? Então, como é que era a atualização dos pesos? Eu pegava o W anterior, né? Então, o W na próxima iteração vai ser o W anterior. Observe que aqui eu estou colocando I, J, porque é o W da coluna, digamos assim, J, e na linha I, por exemplo, tá? Porque agora a gente tem eles organizados numa forma de layers, né? De camadas. E aí é a camada J e o neurônio I da camada J, ok? Então, eu vou pegar isso aqui na iteração, então no instante T mais 1, ou seja, na próxima iteração, vai ser o valor que eu tinha anteriormente, o valor que eu tenho nessa iteração, que eu calculei, o erro, mais o delta W, certo? E esse delta W, que é o valor que a gente incrementa, observa que é muito parecido com o que a gente tinha no Perceptron. No Perceptron, a gente tinha taxa de aprendizado, né, vezes a entrada, o que entrou nesse W, vezes o erro. Só que o erro agora, ele vai ser um erro estimado, né? Porque eu vou ter o erro, quando o erro vai ser calculado quando eu estou num nó de saída, baseado na derivada dele, e ele vai ser calculado também uma estimativa para os neurônios das outras camadas. Então, a gente tem aqui esse delta do erro, tá? Que é o erro estimado. E como é que a gente calcula esse danado? Então, coloquei aqui para vocês a estrutura, tá? Então, se o nó é um nó de saída, o delta, ele é calculado pela saída desejada menos a obtida, vezes a derivada da minha função. Que função é essa? A função de ativação. Se ele é um sigmoide, você vai derivar a função. E quem é esse net? Net é o U de x, tá? Então, você vai derivar no instante o de x com o valor do de x aqui, que é a entrada, né? Os valores que entraram. E já se ele for um neurônio intermediário, não for um neurônio de saída, eu não tenho a saída desejada para aquele neurônio. Então, aí, nesse caso, eu vou fazer uma ponderação baseada nos deltas que foram calculados anteriormente. Eu vou mostrar isso com mais detalhes no próximo slide.
Então, imagine que eu tenho aqui a fase Ford, então eu apresento o padrão, multiplico pelos pesos, calculo as ativações desse neurônio, multiplico as saídas desses neurônios pelos pesos e obtenho uma saída aqui. Então, quando eu obtenho essa saída da rede, eu vou poder calcular o erro. E aí, como é que eu calculo o erro? Então, eu fiz aqui uma animaçãozinha que vai dar para vocês entenderem melhor. Então, na fase backward, que é a fase que eu atualizo o peso, né? Então, eu tenho a saída obtida aqui, né? A saída desejada já está na minha base de dados, né? Eu quero atualizar aqui, certo? Então, se eu quero atualizar esse W, ele é um nó que está conectado a um neurônio de saída. Então, o ajuste dele vai seguir essa função aqui, ok? Então, se o nó ele é de uma função de saída, eu vou utilizar essa função aqui. Então, o W é um nó de saída, então a gente vai utilizar essa função aqui, que calcula a saída desejada menos a obtida, vezes a derivada da função de ativação pelo U de x, ok? Esse net é o U de x. Tá aqui, ó, o valor do net, que é exatamente aquele U de x que a gente sempre calcula, tá? Só que nesse exemplo aqui que eu estava fazendo, que eu estava pegando do livro, ele estava usando net, e aí eu deixei net também, mas já na mesma, exatamente a ponderação dos pesos pelas entradas. O que mais? O que é importante? Quem é o x, né, também. Quem vai ser o x? O x que a gente vai utilizar aqui, né, é importante para poder fazer esse cálculo aqui, do meu delta, né? Esse meu delta aqui, eu tenho a taxa de aprendizado que é dada, eu tenho o delta, né? Que é exatamente esse cálculo, e eu tenho o x, e esse x é o que saiu desse neurônio, ok? Aí, observa agora se eu quiser calcular um nó que não é de entrada, não é um nó de saída, tá? Não é pertence ao nó de saída. Então, qual é o erro desse carinha aqui? Eu não sei. Então, eu vou estimar esse erro baseado no erro obtido aqui, tá? E ponderado pelo W que a gente tinha anteriormente. Então, cuidado, que aí, se bem que vocês não vão codificar ela, né? Do zero, vocês vão usar os algoritmos prontos. Mas já tive alunos que codificaram do zero em C, uma rede neural, sem problemas, tá? E o ponto é que esse W que eu vou utilizar aqui vai ser o W anterior, tá? Sem um ajuste, o W da iteração anterior. Então, como é que vai funcionar? Esse W que eu quero atualizar não é um nó de saída, então eu vou utilizar essa função aqui, ok? Então, para essa função, que eu vou chamar aqui de delta 1, eu vou fazer o sigma que foi calculado anteriormente, certo? Que foi calculado para esse cara aqui, e eu vou multiplicar por esse W. Se eu tivesse passando esse cara para um outro neurônio aqui, ó, se eu tivesse sendo entrada de um outro neurônio aqui, eu ia ter calculado um sigma para esse neurônio e para esse, certo? Vou botar aqui, por exemplo, W2, eu vou botar aqui W3, só para não confundir com um ali de cima. E aqui eu vou botar esse, ai meu Deus, será que eu sei desenhar esse delta? Aqui eu vou chamar ele de 3, e aqui eu vou chamar ele de 2. Então, esse erro específico aqui, esse sigma 1 aqui, ó, esse delta 1 aqui, ele é igual a quem? Observa aqui, ó, cadê? Observa aqui que é o somatório, tá? Então, vai ser esse carinha vezes esse, mais esse carinha vezes esse. Esse é o valor do W1, vezes a derivada do valor que entrou aqui, do U de x que entrou aqui, certo? Vezes a derivada dessa função aqui, da ativação que eu uso nesse neurônio aqui, tá? Então,
observa que o cálculo é bem mais minucioso, né? A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Nas atualizações dos pesos, enfim. Então, ó, esse W era o W anterior desse momento aqui. E esse NET1 é o U de X que entrou nesse neurônio, tá? E a derivada dele. Bom, dessa forma, vocês já têm a noção de como é calculado e estimado o erro. Então, o erro propriamente dito só é calculado na camada de saída e, na sequência, é feito uma estimativa desse erro baseado nos erros obtidos nas camadas de saída. Então, é feita a estimativa por quê? Porque eu boto o erro vezes o peso anterior que eu tinha naquela conexão. E aqui mostrando para vocês que é o novo delta desse W, né? Vai ser essa estimativa de erro que a gente acabou de calcular, vezes a taxa de aprendizado do problema, vezes o X, o que entrou nesse neurônio. O que entrou nesse neurônio aqui, desse peso que a gente está calculando, foi o X daqui, foi esse X1. Bom, entendendo como os valores são feitos, pessoal, não vou pedir para ninguém fazer backpropagation nem em questionários, tá? Eu não vou pedir para vocês fazerem na munheca nada disso. A Aida também não. Então, é só para vocês entenderem como ele funciona, tá? Na prática, se a gente tivesse nas aulas presenciais, provavelmente eu ia pedir para vocês implementarem. Vocês poderiam implementar do zero, como já teve aluno que fez, ou poderiam utilizar um ECA da vida, ou qualquer ferramenta. Em Python já tem backpropagation pronto, em Java já tem backpropagation pronto. Então, vocês poderiam utilizar em a linguagem que vocês quisessem o algoritmo pronto, tá? Mas eu explico em detalhes para que vocês entendam como é que ele funciona. Bom, no processo de treinamento, como é que funciona? A gente inicializa todas as conexões com valores aleatórios, como a gente fez no Perceptron e no Adaline. E aí eu inicializo no ciclo 0, lembrando que um ciclo é quando eu passo todo o conjunto de treinamento. E o erro inicialmente é 0, né? Eu vou incrementar aqui para o primeiro ciclo. E eu vou repetir esse processo até enquanto o erro, né, ser menor do que quando a gente atingir um erro aceitável para o problema, né? E enquanto o número de ciclos não for maior do que o número máximo. Então, quando a gente atingir o número máximo de ciclos, ou a gente atingir um erro que seja um erro aceitável para o nosso problema, a gente pode parar esse processo, esse loop aqui. Enquanto isso, o erro ainda não é aceitável, ou não atingir a quantidade máxima, então eu vou seguir esse pseudocódigo aqui, tá? Então, o que é que ele faz? Para cada par de treinamento, X, que é o padrão de características, o vetor de característica ID, saída desejada, eu vou para cada camada do meu neurônio, camada 1, camada 2, camada 3, quantas camadas tiver na minha rede, lembrando que minha rede é organizada em camadas. Aí, para cada neurônio dessa camada, eu vou calcular a minha saída, certo? A saída de cada neurônio, ok? Então, aqui eu estou calculando a saída do neurônio J da camada K. E aí, eu vou calcular o erro. Se o erro, como eu tenho que ter a saída por camada, né? Então, vou calcular o erro. Se o erro for aceitável, não atualiza peso. Se o erro não for aceitável, aí eu vou fazer a fase backward. Então, aqui é a fase forward, aqui é a fase backward, em que eu vou para cada camada. Aí a camada observa que eu sigo de forma decrescente, da camada de saída para a primeira camada, tá? Aqui não, eu vou de forma crescente, eu vou da primeira camada até a última. E aí eu vou percorrer meus neurônios, aí os neurônios eu posso percorrer na ordem normal e vou atualizando os pesos de cada conexão, ok? E a fase teste, como eu falei para vocês, é só a fase forward. Então, eu vou apresentar o padrão X, que eu preciso reconhecer, e aí para cada camada K, eu vou varrer as camadas, né? Para cada neurônio J, eu vou varrer os neurônios de cada camada, eu vou calcular a saída YJK. Com as saídas obtidas, né, eu vou comparar com a saída que era desejada para o padrão C. Lembrando que a saída desejada para um padrão C, ela depende do meu problema. Se meu problema é de classificação ou se meu problema é de previsão. Se for de classificação, eu tenho um neurônio para cada classe. A gente diz que ele está ativo quando aquela classe
é a classe desejada. Então, por isso que eu coloquei 1 quando o padrão era 1 e 0 para os demais. Pode ser também 1 e menos 1, baseado na função que você está utilizando. Se você estiver utilizando a sigmoide, é de 1 a 0, né, ou de 0 a 1. Se você está utilizando a tangente, aí você pode variar de menos 1 a mais 1, tá? Bom, aí você vai comparar com essa saída desejada para a classe e vai classificar o padrão pertencente a essa classe, ok? O ponto central da MLP é como a gente interpretar a nossa saída da rede, né? Então, nos algoritmos prontos, ele vai te dar a saída, o maior valor. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com números, né? E eu quero reconhecer números que podem ser de 0 a 9, né? Os algarismos. Eu quero reconhecer esses algarismos. Então, supondo que a minha amostra, quando eu tinha essa amostra, essa era a minha saída desejada, ou seja, eu tinha um número 1 de imagem, por exemplo, do número 1 que eu apresentei para minha rede, e ele me deu como saída isso aqui. Lembrem que a ativação é um número real. Se eu estiver usando uma sigmoide, por exemplo, ele vai variar entre 0 e 1. E o que é que eu ensinei a ele? Eu ensinei a ele que quando entra um caractere 1, uma imagem de um caractere 1, ele tem que dar essa saída aqui como saída padrão. Só que ele não vai dar essa saída certinha, redonda, muito difícil. Mas é muito provável que ele dê uma saída similar a isso aqui. Então, observa que todos os valores, eles tendem a 0, ou um número muito baixo. E a saída, ela vai tender a 1. Ok? Então, é muito comum vocês encontrarem os algoritmos prontos por aí, no ECA, no Java, no Python, na linguagem que vocês forem trabalhar, ele vai pegar a classe que ele vai dar ao problema, vai ser a classe que tem o maior valor de saída, ok? Então, nesse caso, ele simplesmente vai comparar aqui todos os valores, o maior valor está na posição 1, então a posição 1 é a classe da resposta, tá? É a classe obtida. E aí, um ponto que a gente precisa avaliar é que, às vezes, só pegar a resposta do algoritmo não é interessante. Por quê? Porque, às vezes, o algoritmo confunde. Observa nesse exemplo aqui da amostra 2. Observa que, nesse exemplo da amostra 2, o maior valor é realmente 0,9, o da classe da amostra desejada. E ele vai acertar o problema. Mas observem que eu tinha um 7 e ele achou muito parecido com um 2. Observa que o 2 deu 0,7. Isso pode acontecer, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de problema. Porque nessas situações pode ocorrer confusão. Olha o exemplo desse outro caso. A saída obtida foi essa. A saída desejada era essa. Observe que o maior valor foi no número 3, tá? Mas a saída correta era o número 8. Então, nesse momento, ocorreu uma confusão. Então, um exemplo pessoal meu, eu trabalhei num processo de reconhecimento de cédulas de dinheiro, né? Cédulas de real. E a gente, quando ia fazer o reconhecimento das cédulas, do valor das cédulas, a gente só aceitava quando esse índice era acima de 0,95, se ele desse tudo com a discrepância, tranquilo, tudo 0,1, mas desse 0,9, a gente rejeitava a nota, considerando que não conseguiu reconhecer ela, para que a gente evitasse qualquer tipo de problema. E a gente também checava qual era o segundo maior valor. Se o segundo maior valor fosse acima de 0,4, a gente também recusava. Por quê? Porque em dinheiro a gente não poderia errar. Já pensou você colocar uma nota de 100 e o sistema te retornar dizendo que você tinha inserido uma nota de R$ 2, por exemplo? Porque há um tempo atrás as notas eram exatamente do mesmo tamanho. Então, por algum motivo, ele reconheceu, ele só avaliou a cor, o algoritmo. E aí você insere uma nota de 100 e ele te diz que você adicionou uma nota de 2. Ou imagine o prejuízo, você insere uma nota de 2 e ele te diz que você inseriu uma nota de 100.
Então, há situações em que é importante a gente entender como a rede realmente funciona, porque você pode manipular essas saídas e trabalhar diretamente com elas para otimizar teu algoritmo, né? Fazer esse processo de, por exemplo, a saída que ele vai dar se você usar no ECA, ele simplesmente vai dizer, ó, ele vai pegar o maior classe e vai dizer que é a classe da tua saída. Nesse caso, ele vai acertar porque o maior valor é o 9, e aí ele vai acertar. Nesse exemplo aqui, ele também vai acertar, mas nesse exemplo aqui, ele vai errar feio. Era o número 8 e ele disse que era o número 3. Mas se você avaliar essas saídas, você pode perceber indícios disso. E dado esses indícios, você pode utilizar outras técnicas, tá? Uma das técnicas que eu desenvolvi no meu mestrado, acho que foi no meu mestrado, foi que a gente avaliava a saída da MLP para o reconhecimento de dígitos e caso tivesse algo similar a isso, a gente passava para um outro classificador, que era um classificador binário, que ele só sabia reconhecer entre 3 e 8, por exemplo. Ele pegava o par que deu o problema e ele tentava usava uma outra técnica de classificação para que só sabe reconhecer aquele par. E aí, dessa forma, era como se ele fosse, vamos consultar os universitários, digamos assim. Aí ele dava a resposta. E com isso a gente conseguiu aumentar muito a assertividade do nosso algoritmo, tá? Então, enfim, isso é só uma dica para vocês tentarem entender com detalhes, né, como é que funciona a saída obtida da rede, como a gente avalia com a saída desejada, né, e que análise a gente pode fazer em relação a essas saídas obtidas. Bom, a MLP, quando a gente for trabalhar com classificadores, né, a primeira camada, né, ela cria normalmente linhas retas no espaço de decisão. A segunda camada, ela começa a trabalhar com regiões contínuas, que são formadas por essas retas, tá? E aí, uma terceira camada pode trabalhar com combinações contínuas de figuras, tá? Formando, inclusive, dados abstratos. Então, a gente pode ter até a primeira camada aqui, imagine que é aquela camada que seria, tem a camada de entrada, não é ela, tá? Eu posso ter duas camadas ou posso ter até 3 camadas de neurônios. Normalmente, mais do que 3 não faz muito sentido. Então, essa primeira camada aqui é logo após o padrão de entrada, tá? Então, essa primeira camada é similar ao que a gente fazia nos perceptrons, então ele vai criar retas. Essa segunda camada, ela pode ser já a de saída. Se ela já for de saída, quando eu tenho duas camadas, eu consigo criar regiões contínuas. Eu consigo resolver qualquer problema de regiões contínuas. E se eu tenho 3 camadas, aí eu tenho 2 camadas escondidas mais a camada de saída, essa camada de saída consegue combinar regiões contínuas. Então, começo a ter qualquer formato abstrato, começa a ser possível de ser trabalhado na minha rede. Exemplos. Aqui, ó, eu tenho as retas, e aí eu combino as retas na segunda camada e crio regiões contínuas. Eu consigo separar do verde e do branco. Aqui, ó. Isso aqui era um exemplo do Shor, né? O Shor era algo similar a isso aqui que acontecia. Então, eu consigo separar com duas camadas, né? Eu tenho a primeira camada que cria as retas e tenho a segunda camada que combina essas retas. Então, eu consigo trabalhar com regiões contínuas. Isso tudo aqui são exemplos de regiões contínuas. Aqui ela pode ser aberta, aqui são exemplos de regiões fechadas, tá? Duas camadas trata esse tipo de problema. Com 3 camadas de neurônios, eu tenho 2 neurônios escondidos mais a camada de saída, eu consigo trabalhar regiões que não são contínuas. Ele faz combinações dessas regiões. Então, eu posso ter, por exemplo, um buraco aqui nesse verde. Eu quero classificar verde e branco, por exemplo. Eu posso ter dessa forma também. Então, a gente consegue trabalhar com regiões, inclusive, não contínuas. Então, a gente costuma dizer que com 2 camadas de neurônios, a gente consegue resolver qualquer função contínua e com 3 camadas a gente consegue resolver qualquer função, seja ela contínua ou não. Então, observe o que eu escrevi aqui, né? Então, uma camada é suficiente para aproximar qualquer função contínua, mas nesse caso aqui é uma função booleana, né?
2 camadas, eu consigo aproximar qualquer função. 3 ou mais camadas, aí eu tenho que tomar cuidado. Sim, observa que essas camadas que eu estou lidando aqui é camadas escondidas. Eu estou considerando que eu vou ter pelo menos a minha camada de entrada mais, que é a apresentação do padrão, e eu vou ter a camada de saída, tá? Isso aqui é uma camada intermediária. Então, tem uma camada de entrada, tem uma camada de saída, e quantas camadas intermediárias eu vou ter aqui no meio? Uma camada você consegue aproximar qualquer função contínua. 2 camadas você consegue aproximar qualquer função, contínua ou não. 3 ou mais camadas, vários autores falam a respeito, pode ser feito, mas ele tem um impacto, que é quando a gente vai propagar o erro, né? É o erro nas camadas mais anteriores, digamos assim, do início, ela termina pegando um erro inútil, né? Um erro muito diluído. E aí termina não sendo tão eficiente. Então, a gente costuma dizer que 1 ou 2 camadas escondidas é o suficiente, tá? Para o algoritmo aprender qualquer função. E aí vocês podem perguntar, beleza, professora, então já vou me programar que eu só vou ter 1 ou 2 camadas escondidas. Com uma camada escondida, eu aprendo qualquer função contínua. Com 2 camadas escondidas, eu aprendo qualquer função. Então, vou usar 1 ou 2. Massa. Mas e quantos neurônios eu vou botar em cada camada? Boa pergunta. Não sei. Vai depender do teu problema. Alguns livros colocam uma espécie de função baseado no número de entradas e número de saídas. Por exemplo, 2 vezes o número de entradas mais o número de saídas. Então, isso não tem garantia nenhuma de que essa quantidade de neurônio vai ser suficiente para você aprender o teu problema. Tem outros que dizem o seguinte, olha, o número de conexões, né, de pesos, tem que ser vezes 10, o número de pesos vezes 10 tem que ser menor do que o número de exemplos. Por exemplo, se eu tenho 10 pesos, 10 vezes 10 dá 100. Então, eu teria que ter mais do que 100 amostras, né? Para ter 10 pesos, eu tenho que ter mais de 100 amostras. Só que isso não garante nada, isso só está dizendo que você tem poucos pesos. Ter pouco peso, você reduz overfitting. O que é overfitting? É você decorar. Quando você tem uma rede com muitos neurônios, ou seja, a gente quando fala em pesos, a gente está referenciando também neurônios, né? Quanto mais neurônios, mais pesos. Quando a gente tem uma rede com muitos neurônios, provavelmente pode acontecer overfitting. E quando a gente tem uma rede com poucos neurônios, por exemplo, nesse caso, pode ser que só 10 pesos não seja o suficiente para aprender 100 amostras. Então, se o número de exemplos for muito pequeno, é provável que ocorra o underfitting. O que é o underfitting? Eu não tenho dados suficientes para aprender. Eu não tenho neurônios suficientes para aprender o problema, para aprender a complexidade do problema, tá? Então, overfitting eu decoro. Eu tenho tanto neurônio que eu decoro a minha base de dados de treinamento. O underfit é o oposto, tá? Eu não consigo aprender, porque eu não tenho neurônios suficientes para aprender, tá? Então, na prática, né, no dia a dia, ele vai depender do número de exemplos de treinamento, do teu número de classes, do teu número de amostras, da quantidade de ruídos que tem nesse problema, da complexidade da função a ser aprendida, tá? Se é uma função contínua, se ela não é contínua, enfim, quantas classes tem, enfim. E como é que você vai fazer isso? Experimentando. Você vai pegar, a Aida vai passar para vocês um projeto, por exemplo, para vocês treinarem uma MLP. Vocês vão lá e vão configurar. Eu quero 2 camadas escondidas, 100 neurônios em cada camada escondida. E ver o resultado que dá. Aí diminui, bota agora 50. Vê o resultado que dá. Se continua dando um bom resultado, diminui mais um pouco. Quanto menos neurônios, mais rápido ela é na classificação. Quanto mais neurônios, mais lenta ela é na classificação, no processo final, né? Porque ele vai ter que fazer mais cálculos, quanto mais neurônio tiver. Então, você vai experimentar. Se você botou 10 neurônios em cada camada e ele está dando um erro altíssimo, porque ele não está aprendendo provavelmente. Então, você aumenta o número de neurônios. Então, enfim, isso vão ser dados que vocês vão fazer experimentalmente. E aí, a capacidade de generalização dos padrões
está na capacidade de classificar de forma correta valores que não são utilizados no treinamento, ou seja, valores, amostras que foram separadas lá para a base de teste, certo? E isso vai mostrar que a nossa rede neural ela é capaz de detectar características que são relevantes para um dado padrão de entrada, né? E que padrões desconhecidos vão ser atribuídos para as classes que têm os padrões semelhantes, que têm características semelhantes. Ou seja, as redes neurais elas vão ser tolerantes a falhas. Tá? Se tem um ruído na amostra, a rede neural consegue lidar com esse ruído. Mas óbvio que pode ser que eu precise de mais ou menos neurônios para poder lidar bem com esse ruído. O backpropagation ele é muito lento quando a gente tem uma superfície muito complexa, tá? Em que sentido? Quando a gente tem uma superfície cheia de mínimos locais, que a gente chama, né, ele pode terminar sendo um pouco lento por conta dos gradientes que ele utiliza. E uma das técnicas, por exemplo, é utilizar o algoritmo de rprop, que é baseado no backpropagation, só que ele tira, no lugar de tirar uma derivada, ele tira duas derivadas para fazer a atualização dos pesos. Mas enfim, vocês podem ver lá no ECA, existe o algoritmo, vocês podem selecionar o backpropagation ou o rprop, tá? O rprop ele é mais rápido na convergência, ele é mais rápido durante o aprendizado. E um outro ponto é que a gente tem todo algoritmo de IA, vocês vão lidar com o problema de mínimos locais. Né? Se a gente quer encontrar um ponto mínimo, a superfície não é linda, maravilhosa. A superfície vai ser algo estilo isso aqui. Como a inicialização é de valores aleatórios, pode ser que no momento eu inicialize aqui. No outro momento eu inicialize aqui. Se eu inicializei aqui, pode ser que eu chegue nesse ponto. Mas se eu inicializei aqui, provavelmente eu vou chegar nesse ponto como mínimo, que é o mínimo local, tá? E aí existem algumas técnicas que a gente pode fazer para a gente tentar convergir melhor para esse mínimo e não ter problema de divergir. Entre elas está usar a taxa de aprendizado de uma forma decrescente, ou seja, começar com um valor alto e depois ir diminuindo esse valor. Ou utilizar momento, que é um outro valor que ele pode ser uma outra constante, que ela pode ser adicionada ao delta lá do W, tá? Na função do W. Que aí ele pode tentar ponderar de uma forma mais suave, digamos assim, o W, baseado nos erros que estão acontecendo no treinamento. E aí o overfit é um ponto que a gente também precisa se preocupar, tá? Desde todas as técnicas a gente fala sobre overfitting, que é o caso dele decorar, é quando ele perde a capacidade de generalizar. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar, por exemplo, cross validation ou um teste de validação que seja, e aí isso vai indicar se a gente precisa encerrar o treinamento mais cedo ou não, ou se a gente precisa reduzir o número de pesos, né? Se a gente tem muitos pesos, se ele está decorando os dados, então a gente precisa reduzir o número de pesos. E sobre o processo de atualização de pesos, a gente viu nos exemplos do Adaline e tal e do Perceptron a atualização de forma por padrão, que a gente chama atualização online, tá? Mas a atualização pode ser também por ciclo. Então, no lugar de eu atualizar cada padrão que eu apresento, eu atualizo os pesos, não. Eu apresento todo o conjunto de treinamento, faço um somatório dos erros e atualizo o peso por conjunto de treinamento. Então, por padrão, normalmente ela é mais rápida, né? Mas ela pode gerar um problema de estabilidade, tá? E normalmente requer menos memória, porque eu não preciso estar armazenando todos os Ws, todos os valores que eu estou obtendo a cada iteração, ok? Já por ciclo, normalmente ela é um pouco mais lenta, mas ela é mais estável, ela consegue convergir de uma forma mais certinha, digamos assim, tá? E qual é a forma que você vai usar? Vai depender do problema, é uma outra variável aí para vocês experimentarem. Aqui está um passo a passo de como é feita a atualização dos pesos, considerando o processo do ciclo, tá? Ou atualização dos pesos em batch. Então, no normal, o que é que a gente utiliza? A gente tem o W, né? Vai ser o W anterior mais a taxa de aprendizado vezes o gradiente descendente, né? Então, o gradiente descendente é a derivada do erro, só que o erro agora, ele é um somatório, tá? De todos os erros do conjunto de treinamento. Então, se eu tenho M amostras, eu vou apresentar as M amostras para o meu algoritmo e calcular o erro dessas M amostras.
e fazer um somatório desses erros eleva ao quadrado e divido por 2 vezes m, tá? Então, essa vai ser a fórmula do erro. E aí, com isso, tirando o gradiente e tal, eu vou ter essa forma de atualização de peso, tá? Lembrando que no caso do Perceptron usando MLP, o erro não fica mais bonitinho assim, né? Esse erro agora vai ser o erro vezes a derivada da função de ativação, tá? Bom, acho que era isso que a gente tinha para apresentar sobre o backpropagation. Qualquer dúvida, postem lá no fórum de dúvidas, pessoal. Esse assunto é muito extenso, tem muito cálculo, né? Então, por favor, postem lá qualquer dúvida, tá? E bom estudo!